A paz do Senhor, irmãos e amigos. Estou aqui nesse momento fazendo mais um vídeo com uma mensagem extraordinária para a sua edificação espiritual, para a minha edificação espiritual e para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Aqui em Mateus capítulo 13, do versículo 24, nós vemos uma parábola extraordinária. Parábola do trigo e o joio. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Ele respondeu-lhe: o homem inimigo é que fez isto. E os servos perguntaram-lhe: queres, pois, que vamos colhê-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Irmão, que mensagem extraordinária que nós vamos meditar nesse momento. O reino dos céus é semelhante ao quê? Aqui nós vemos nessa palavra Jesus comparando o reino dos céus como um homem que semeou boa semente no seu campo. Ele escolheu semente de qualidade, ele fez a semeadura, mas a Bíblia fala que dormindo os homens, veio o inimigo de noite e semeou o joio no meio do trigo. E quando a plantação começou a desenvolver, a crescer, os empregados notaram que no meio da plantação havia o que? O joio. Então eles foram perguntar para aquele homem: mas não foi boa semente de qualidade que você lançou na terra? Por que apareceu então o joio? Então aquele homem responde: vindo o inimigo à noite. Veja bem, vindo o inimigo à noite. Quando fala de noite, fala de trevas. Amém? Então, vindo o inimigo à noite, semeou o joio no meio do trigo. Isso é normal, irmão, no Oriente, quando uma pessoa quer prejudicar o outro agricultor, ele vem e lança realmente pragas daninhas no meio da plantação para prejudicar a plantação de alguém. Existe uma praga chamada zizanion. Ele cresce, irmão, igualzinho o trigo, igualzinho, idêntico ao trigo. A pessoa só nota a diferença dos dois quando eles estão maduros para a colheita. Porque esse zizanion, ele produz umas bainhas maior, também uma sementinha preta e é venenosa. E aqui nós vemos que os empregados falaram assim: mas permita-nos arrancar o joio. Ele fala: não pode arrancar não. Porque se vocês arrancar o joio, vai tirar o trigo junto. Deixa crescerem junto. Depois que tiver o tempo de colher, vocês vão arrancar o joio primeiro, vão atar eles, vão se lançar para ser queimado, e o trigo você pega e coloca no meu celeiro. Veja bem aqui a recomendação desse homem: não arranque agora, deixa crescer junto. Por quê, irmão? Presta atenção, é muito importante que eu vou ensinar você aqui. Na igreja não temos como identificar quem é joio, quem é trigo, quem é joio. Não tem como. Mas tem um porém: ambos estão crescendo junto. Mas haverá um dia que vai ser feita a colheita. O trigo vai ser colhido e colocado no celeiro. E o joio será atado e jogado para ser queimado. Por que essa preocupação? Não tire o joio, porque se tirar o joio, o trigo sai junto. Porque o joio, a raiz dele, ele entrelaça com a raiz do trigo. Se você puxar o joio, o trigo sai junto. Porque o problema está debaixo da terra.
O problema está debaixo da terra, a raiz ali se enroscaram na outra. Se puxar o joio, o trigo sai junto. Então, para não prejudicar a lavoura, esse homem disse, não, deixa eu crescer junto. Haverá um dia a colheita. Eu quero trazer para o lado espiritual isso na igreja. Presta atenção. Tem pessoas que chegam na igreja, ele se envolve no trabalho, ele é até dedicado no trabalho, sabe? Só que ele faz coisas às escondidas. Muitas vezes, com o passar do tempo, começa até a trazer prejuízo para o ministério, dificultando as coisas, semeando contenda, semeando discórdia. Só que ele trabalha, é dinâmico. E se muitas vezes o pastor chegar até nele para corrigir ele, sabe o que ele faz? Ele não aceita correção. Ele não aceita correção, então ele sai da igreja. E quando ele sai da igreja, pelo fato de ele ter uma lábia refinada, ele consegue trazer pessoas para o lado dele. E quando você, muitas vezes, é obrigado a corrigir a pessoa que representa o joio, ele começa a fazer movimentos e que quando ele sai, afeta o trigo. O trigo que representa aquele bom cristão vai assim, mas eu gostava do fulano, eu gostava do ciclano, era dinâmico, estava prestativo na igreja. O problema está debaixo, na raiz. Aprenda uma coisa, quando um pastor estiver tratando com a pessoa, aplicando a palavra de correção pelo próprio bem da pessoa, deixa Deus tratar com a pessoa. Não se envolva, porque se você se envolver, você vai ser prejuízo, porque ninguém tem um crachazinho no peito dizendo sou joio ou sou trigo. Isso foge muitas vezes dos olhos do pastor terreno, mas não foge do pastor supremo, que é o nosso Deus, o dono da plantação. A ordem é, deixa que cresçam junto. Deixa que cresçam junto. Aquele glorioso dia, o dia da grande colheita. Aí sim, ele sabe o que fazer com o trigo, ele sabe o que fazer com o joio. Então você, que é temente a Deus, procure ficar na tua posição, obedecendo a sagrada palavra do Senhor. Tomar muito cuidado para não se doer por terceiros, que muitas vezes as pessoas trabalham de uma forma tão sorrateira que nem você percebe, nem o pastor percebe, só o Supremo Deus que percebe. Então deixa crescer junto. Naquele dia, ele sabe como fazer a colheita. E muitas das vezes, presta atenção no que eu estou falando aqui, tem pessoas que traz tanto problema para a igreja que o próprio Deus entra em ação para que o trigo não seja prejudicado. O próprio Deus pega essa pessoa e tira da igreja. Porque a Bíblia fala, o que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Muitas vezes a pessoa some do cenário. Cadê fulano? Cadê Bertando? Não sabemos o porquê. Mas nós saberemos o porquê lá na eternidade. Muitas vezes é Deus tratando com a pessoa. Então você que é temente a Deus, você que é cheio do Espírito Santo, faça a obra de Deus com amor, dedicação, com carinho. Cuidado para as suas raízes, aquilo que te sustenta. Cuidado em enraizar com o joio. Torna a falar, ninguém tem um crachazinho dizendo eu sou joio, eu sou trigo. Isso foge dos nossos olhos como pastor, mas não foge dos olhos daquele que é supremo. Tem pessoas que só passam em um ministério, só passam em uma igreja, para deixar um rastro de destruição. Mas a Bíblia fala, fique na posição que você está. Continue fazendo o que está fazendo. Deixa a colheita na mão do Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, que as pessoas não estão mais suportando a sã doutrina. É cumprimento da palavra. A Bíblia fala que eles não suportarão uma sã doutrina, mas é a sã doutrina, a palavra do Senhor pura e verdadeira, que nos habilita a continuar
nossa trajetória para o céu, que nos habilita a um dia morar no céu com Cristo. Fique com esta palavra. E não esqueça que eu acabei de ler aqui. Foi lançado boa semente. Mas diz aqui, vindo à noite o inimigo. Cuidado com as noites. Não da noite física que eu estou falando. Dessa noite que está aqui agora, física. Porque agora são quase 1h da manhã. Estou aqui no meu quintal, é quase 1h da manhã. Daqui a pouco estarei orando, mas eu senti de fazer essa mensagem para a sua edificação, para a minha edificação espiritual. Cuidado com as noites. Quando se fala noites, falando de trevas. Não se envolva com pessoas que não valorizam a palavra do Senhor, que não valoriza a sã doutrina. Não saia da posição que Deus te colocou. Não podemos mexer com o joio, mas essa função, nós, pastores humanos, deixamos com o Pastor Supremo, que naquele glorioso dia vai acontecer o que está escrito aqui, deixa crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Oh, glória! Mas juntai o trigo no meu celeiro. Fique firme com Jesus. Não permita que o inimigo te tire da presença de Deus. Não permita que os problemas venham dificultar você a sentir a comunhão com Deus. Vá até o fim. O céu te aguarda. O céu me aguarda. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço para todos. Amém. Oh, glória.